Boa noite, gente boa. Boa noite. O pastor Raia estava falando agora há pouco. Claro, vou ter que registrar aqui, tá? Sua palavra de deferência, obrigado. É sempre bom ser respeitado. A gente estava falando sobre a importância de comemorar aniversário e eu comecei a valorizar aniversário depois que eu fiz 40 anos. Eu já estou com 48, pastor. E o que acontece é que quando a gente é um pouco mais novo, a gente pensa em aniversário por causa de presente. Então, sempre que vinha assim, vou fazer 7 anos, 8 anos, 9 anos, eu ficava pensando, o que eu vou ganhar? E depois dos 20 eu já não esquentava mais muito cabeça com a idade. Mas quando eu cheguei aos 40, aí eu pensei, já sou tiozão. E aí a gente já começa a pensar, em vez de mais um dia, menos um dia. E quanto mais dias eu vivo, mais alegre eu vivo, por quê? Porque a dona morte ainda não me pegou. Então eu estou sempre comemorando depois dos 40, coisa que eu não pensava quando eu tinha 20. Embora muita gente de 20 morra, mas a gente com 20 não pensa que vai morrer, certo? E quando a irmã Glória me deu a oportunidade de falar nessa noite, a primeira coisa que veio à minha mente foi a palavra cuidado. Acredito que qualquer pessoa aqui que lida com ela, inclusive o filho mais velho dela, o Reginaldo Carneiro, a gente sabe que assim, ela está sempre demonstrando interesse por alguém, sempre se importando com alguém, sempre fazendo alguma coisa para que as pessoas de alguma forma se sintam melhor. E quando eu pensei no nome da irmã Glória, eu pensei numa passagem que talvez possa... Mais um ano se passou. E aí eu pensei numa passagem que pode não parecer muito relacionada a esse momento, mas pode ter certeza que é. Lucas, no capítulo 19, mostra Jesus naquele momento ali da crucificação. João, capítulo 19, mostra Jesus naquele momento da crucificação, e ele está num momento de muito sofrimento, de muita angústia, e a gente vê que ali, onde ele está a sua mãe Maria. E quando eu pensei ali, Jesus e Maria, eu pensei numa pergunta: quem cuida de quem cuida da gente? Quem cuida do cuidador? O meu filho vive sob a minha responsabilidade. E ele, como é uma criança, obviamente, ele não faz ideia das minhas batalhas. Ele não faz ideia das minhas lutas. Agora quando eu estou junto ao meu pai, eu estou no nível de maturidade que eu entendo que meu pai tem suas lutas, suas angústias, suas necessidades. E muitas vezes nós, no nosso relacionamento, nós não paramos para pensar em como a gente lida com aquela pessoa, obrigado, irmã Deise, que cuidou da gente durante tanto tempo. E é interessante quando eu olho para alguém aqui que tinha tudo para ser egoísta. Era uma pessoa que estava sendo crucificada. Era um inocente que estava sendo crucificado. Era uma pessoa que não merecia estar naquela cruz. Então, se ele de repente tivesse aquele... E detalhe, que estava sendo abandonado por Deus naquela hora. Imagina que de repente você passar toda uma eternidade num relacionamento perfeito com alguém, e aí chega um momento, não sei quanto tempo durou aquilo, em que aquele relacionamento perfeito, de toda uma eternidade, estava rompido. Não sei quem aqui já ficou de mal com um amigo. Inimigo não briga com a gente, porque a gente já não é amigo mesmo. Mas assim, uma pessoa com quem você andava, com quem você conversava, com quem você compartilhava, olha, estou gostando daquela menina, aí vou arrumar esse emprego, vamos fazer esse concurso.
Então, quando a gente briga com alguém assim, a vida da gente fica como se tivesse um buraco. Quem aqui, por exemplo, já não passou por algumas situações de repente, o irmão está chateado, fala entre os dentes, o filho está chateado, fala entre os dentes, ou de repente, aquele colega de trabalho com quem a gente sempre brincava, agora ele passa, nem olha para a nossa cara. Isso dói. Mesmo sabendo que os nossos relacionamentos são imperfeitos. Agora imagine o que estava acontecendo com Jesus ali. Um relacionamento perfeito de toda uma eternidade. Estava sendo rompido. Sofrendo de dor física e dor emocional. Dor emocional por quê? Porque aquela gente que ele curou, agora estava dizendo crucifica. Dor física porque ele estava pregado numa cruz, na própria carne. Sentindo aquela dor com o seu próprio peso. Mas é interessante, e é nisso que eu fico pensando, como é que eu sou chamado de cristão, gente? Às vezes eu leio algumas coisas que eu fico assim, eu não sou crente não pode, porque assim, eu duvido que eu estaria pensando na minha mãe num momento desse, eu duvido. E aí eu olho para cá e vejo a preocupação dele com sua cuidadora. Bem, meu filho não foi que ele está ali. Aí nesse caso... Não, aí ele já é suspeito. Então, nesse caso, naquele momento ali, você vê Jesus, diz o texto, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Algumas versões podem dizer filha, mas a questão aqui é Maria, tá? E aí a gente olha aqui uma coisa que é bastante interessante. Maria estava ali junto com ele. Maria estava ali junto dele. Mas Maria não podia fazer nada. E aí eu lembro quando minha mãe estava sofrendo, pela sequela de AVC. Eu estava muito triste, porque eu tinha feito um concurso para capelão naval e eu tinha sido aprovado como 01 entre 103 candidatos do Brasil inteiro. Eu já estava vendo a casa, já estava vendo um plano de saúde, fisioterapia, trabalho para a questão que ela teve afasia, É quando a pessoa, ela pensa uma coisa, mas na hora de falar sai outra coisa, E a gente não entende, a pessoa fica nervosa, é bem complicado. E aí eu estava, pensando como é que eu faria, e aquela dificuldade, porque eu tinha saído do culto domingo à noite, passava a madrugada com a minha mãe, de manhã resolvendo as coisas da igreja, aquela coisa toda. E o meu pai falou uma coisa para mim que eu guardo bastante: nem sempre a gente pode o que a gente deve fazer. Maria, quando precisou limpar a caquinha de Jesus, ela estava lá. Quando precisou tomar conta dele, estava lá. Quando precisou pegar no colo, estava lá. Quando, por exemplo, ele sumiu aos 12 anos para estar lá no templo, ali conversando com os mestres, ela estava lá. Mas ali na cruz não tinha nada que ela pudesse fazer. Ela não tinha poder humano para tirar o filho dela da cruz. Eu fico pensando na dor que devia estar no coração daquela mãe. Tudo bem que ela é mãe do Filho de Deus, mas para ela é o filho dela que saiu do seu ventre. Eu não consigo imaginar a cena de estar vendo o meu filho sendo morto por alguém e eu não poder fazer absolutamente nada. E era o que estava acontecendo com ela ali. É que a gente que é crente, a gente lê tanta Bíblia que o negócio passa batido e às vezes a gente nem se liga. Mas sabe, mesmo que você não seja mãe, mesmo que você nunca tenha sido mãe, pode ser o teu cachorrinho, você vendo alguém batendo e matando, aquilo vai mexer com você. Imagine o que é uma mãe, ela vendo o seu filho ali. E aí nessa hora, a gente diz o seguinte, tanto para a glória, quanto para cada um que está aqui. Para a glória porque geralmente assim, eu converso com alguns irmãos e cada irmão passa para mim um pouco da sua luta. E a irmã Glória praticamente só compartilha comigo o sofrimento dela em relação à luta dos outros. Eu acho isso fantástico. E às vezes eu fico pensando, mas espera aí, outro dia brincando com ela, eu falei, a senhora não tem problema não? Porque está sempre pensando no problema de alguém, E
irmão Glória, por mais que a gente queira, a gente pode cuidar das pessoas como elas estão precisando. Às vezes a gente tem pouca força para fazer isso. Mas o simples fato de você estar perto é uma demonstração de se eu pudesse, eu faria. Então é interessante a gente olhar aqui o amor dessa mulher, né? E que eu e você possamos ser esse tipo de pessoa. Ontem eu estava vindo para uma reunião de liderança e passei numa praça, num bairro chamado Jardim Metrópolis, perto da minha casa, e tinha dois caras, tudo indica que eles deviam estar com um pouco de álcool nas ideias. E aí, os dois coroas, né, talvez estivesse na casa de 65 para 75, alguma coisa mais ou menos assim, porque embora tivesse muito acabado, mas eles estavam com uma boa coordenação para a idade. Mas aí nisso, você vendo aqueles caras ali, eu pensei, eu vou entrar ali e vou separar. Só que ao mesmo tempo que eu pensei, eu vou entrar ali e vou separar, eu vi uns camaradas mais fortes e mais novos do que eu rindo. Eu vi mulheres parando e dando gargalhadas. Eu vi adolescentes em volta. E o posto policial comunitário do 21º Batalhão fechado. E eu pensei, se eu chamo a polícia, eu posso ter problema com essa gente. Se eu vou lá separar, eu posso tomar uma mudada de um daqueles velhos. Mas do jeito que eles estavam meio derrubados, eu falei, tapa deles, acho que dá para eu aguentar. Mas aí as outras pessoas, porque tem gente que é bom em fazer o mal, e essas pessoas, elas estavam curtindo aquilo, elas estavam gostando daquilo. E eu me acovardei, fui para o ponto do ônibus e vim para a minha reunião. Aí às vezes você fica naquela situação, o que você faz? E aí nessa hora, o que eu digo para a Glória, o que eu digo para cada um. Vamos ser gentis conosco mesmo. Às vezes o que a gente deve, a gente até deve, mas não pode. Mas a gente faz o que pode. Maria não tinha como tirar Jesus das mãos de Pilatos. Maria não tinha como proteger Jesus dos religiosos. Maria não tinha como tirar a dor física do seu filho. Mas ela podia pelo menos dizer assim, filho, mamãe está aqui. A gente, quando tem filho doente, os irmãos sabem do que eu estou falando. Você quer tirar a dor do seu filho. Você quer tirar a enfermidade do seu filho. Você não pode. Você leva para o médico. E às vezes o médico diz, mas ele não tem nada. Ô miserável, porque ele não é teu filho. E a única coisa que você faz é o quê? Estou aqui. Só que tem uma outra situação. Voltando para a nossa pergunta, de quem cuida da gente. Jesus, mesmo naquele contexto, ele olha para sua mãe. Mãe essa, que ele cuidou dela até o início do seu ministério. Você deve reparar que o pai de José, qual era o ofício, o pai de Jesus, qual era o ofício de José mesmo? Exatamente. E lá na frente, Jesus é chamado em relação ao seu ofício de quê? Carpinteiro também. Então a gente observa que Jesus, que começa o seu ministério aos 30 anos de idade, segundo todo o levantamento que os estudiosos fizeram, ele passa até os 30 anos de idade ali cuidando da sua família. Como não se fala mais de José, pressupõe-se que José tenha morrido. Até porque as meninas se casavam muito cedo naquele tempo, certo? E nesse caso, tudo indica que José devia ter morrido e Jesus estava amparando sua mãe, por quê? Porque não havia aquela situação de INSS, né, de pensão, essa série de coisas. Então uma viúva ficava desamparada e Jesus estava lá cuidando da sua mãe. Mas quem cuidava de Jesus agora? E aí você percebe que ele não fica preocupado se alguém vai cuidar dele. Ele entra em contato com seu discípulo mais amado. Porque por maior que seja o caos em que você esteja, sempre vai ter alguém com quem você vai poder contar. E foi o que aconteceu com Jesus. Aqui diz no versículo 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Então a gente percebe que quando Jesus está no perrengue, a turma dele vai embora, mas as mulheres estão ali.
E entre aquelas mulheres está o discípulo que era chegado dele, o discípulo que era fechamento dele. E aí o que Jesus faz? Cara, você realmente se importa comigo? Então, se você se importa comigo, seja a família da minha família. Eu tenho que ir embora, eu tenho que cumprir minha missão, eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer. Mas não tem como eu fazer o que Deus mandou eu fazer e deixar minha família desamparada. Você pode me ajudar? E é interessante que Jesus pergunta para aquele cara que não fugiu no momento que ele mais precisava. Então, a gente observa que tem uma outra situação aqui. Nós sempre vamos precisar cuidar de alguém. Nem sempre a gente vai conseguir cuidar como as pessoas precisam. Mas a gente sempre vai poder contar com alguém. Quem eu não sei. De repente você está esperando o cuidado de um filho e de repente o seu filho não cuida de você. De repente você está esperando a gratidão da sua esposa e de repente ela não tem essa gratidão. De repente você está esperando que seu pai se preocupe com você e seu pai lhe abandona. E de repente um vizinho, de repente um colega de escola, a coisa surge. E então aqui a gente observa que ele fala isso. E quando ele fala isso, irmã Glória, ele diz, olha, diz para sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Ou seja, mãe, você não vai ficar desamparada. E aí no versículo 27 diz, depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Então, o que eu aprendo aqui sobre o cuidado dos cuidadores? Primeiro, que nem sempre você pode cuidar como deve cuidar. E segundo, permita-se ser cuidado quando você estiver precisando. Diz aqui no final, e desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Maria tinha perdido um filho, e de um modo traumático, mas Maria também tinha ganhado um outro filho. Maria não tinha mais Jesus para cuidar dela, mas Maria agora teria João para cuidar dela, porque Deus nunca vai nos deixar desamparados. Ele sempre vai levantar alguém para cuidar de nós. E Deus sabe quando a gente tem limitações para cuidar de alguém. De repente, você gostaria de fazer algo tremendo por um parente seu, mas você só pode fazer aquilo ali. Faça o que dá para fazer. De repente, você está precisando de ajuda, e talvez o seu orgulho diga, mas não pode. Que isso? É como, por exemplo, aquele pai idoso que precisa que sua filha troque suas fraldas. E agora? Né? Eu, por exemplo, eu fico pensando no constrangimento que deve ser para um pai ter suas fraldas trocadas por um filho. Eu precisei trocar as fraldas da minha mãe. E enquanto ela estava comatosa, trocar as fraldas dela foi tranquilo. Mas quando ela recobrou a consciência, era uma luta, ela relutava, parecia o Gobelão brigando que não queria que eu trocasse. Mas graças a Deus eu tenho uma esposa que tem. E minha esposa trocava as fraldas da minha mãe. Pena que ninguém pensa nisso na hora de arrumar namorado, né? E aí nesse caso, eu não sei se dá para perceber que às vezes você quer cuidar, mas não pode. A gente, irmã Glória, quer salvar o mundo inteiro, mas às vezes a gente não pode. E às vezes a gente quer salvar pessoas que não querem ser salvas. Aí eu volto a falar de namoro. É aquele cara que quer namorar bandido, é aquela garota que quer namorar o perdido. Você quer salvar seu filho, mas ele não quer ser salvo. Deu para entender? É você de repente querendo impedir sua mãe de pegar aquele empréstimo no BMG. Você não está pegando empréstimo para quê, mãe? Para não ficar sem dinheiro. Você quer salvar, mas ela é maior de idade, ela não está interditada. Você não tem como salvar sua mãe. E agora? Então você faz o que você pode.
você deve. Mas uma coisa é certa também: assim como você precisa ajudar as pessoas, é um dever seu como cristão, você também precisa ser humilde para aceitar ajuda. Dizem alguns que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque para se alegrar com quem se alegra, você precisa vencer a inveja. Agora, chorar com os que choram faz você pensar: graças a Deus eu não estou passando por isso. Entende? Agora, quem tem empatia pensa o seguinte: poderia ser eu. Se fosse eu, o que eu gostaria que alguém fizesse? Então é nosso dever cristão. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós somos feitura sua para a prática das boas obras. Essa Bíblia existe para ser lida. Essa lâmpada existe para iluminar. O sapato existe para calçar. E o crente existe para fazer o bem. Uma lâmpada que não acende, um sapato que está furado, um crente que pratica o mal, está com defeito de fabricação e desvirtuou sua função e o motivo da sua existência. Então é nosso dever cuidar, é um dever nosso. Fomos criados e recriados para isso, mas nem sempre poderemos. Eu lembro de um jovem que bateu na nossa porta. Ele precisava de atendimento psiquiátrico para combater o vício das drogas. Como eu queria naquele dia ter dinheiro para pagar consultas para ele. Como eu queria levá-lo para um atendimento e ele ser bem tratado. Como eu queria. Mas eu não podia. O que eu podia? Orar por ele. O que eu podia? Buscar nos meus contatos alguém que pudesse ajudar. O que eu podia? Ficar ali todo dia no WhatsApp com ele. Agora, eu não sei se dá para você observar que não está aqui no texto, e eu não vejo isso em Maria, e que é importante para cada um de nós. A Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse é um dos problemas de quem cuida de todo mundo. A gente quer salvar o mundo, e nesse desespero de salvar todo mundo, muitas vezes a gente não cuida da gente. É aquela mãe que está tão preocupada com os filhos que não bebe água. É aquele pai que está tão preocupado em sustentar seus filhos que não se alimenta e não dorme. Eu tenho um colega de trabalho que ele trabalha em 3 empregos. Em 2 empresas e fazendo iFood. A esposa dele tem diabetes, está grávida nos últimos dias. O pessoal chega a encarnar nele, dizendo que ele tem cara de cracudo. O cara tem, acho que 31 ou 32 anos e pesa 50 quilos. E eu falo para ele que ele é um herói. E um dia estou eu lá, limpando o chão, trabalho na faxina, os irmãos sabem. E aí ele nervoso porque ele tinha deixado o celular cair, estava xingando e tudo tal. Falei: Herbert, posso orar por você? E aí eu botei a mão no ombro dele. Que se dane se tinha alguém passando. Eu não tinha outra coisa que eu pudesse fazer pelo Herbert, mas eu podia orar por ele. Agora, não dá para eu fazer isso tudo e não dormir. Não dá para eu fazer isso tudo e não comer. Não dá para eu fazer isso tudo e não fazer atividade física, porque não tem como eu salvar o mundo sem me salvar. Então não tem como eu cuidar das pessoas sem me cuidar. Não tem como eu proteger as pessoas sem me proteger. Então, Maria estava em função de Jesus. Jesus pensou em Maria, mas Jesus não deixava de dormir. Jesus não deixava de orar. E Jesus não se estressava com o que tinha que acontecer depois. Você pode reparar. Mestre, todos te buscam. Não vou ficar aqui não, eu tenho uma missão, eu tenho que ir para lá. Mestre, o pessoal está indo embora, vocês não querem ir também não? Ele não ficava naquela pressão de querer agradar todo mundo a todo tempo. Ele não ficava naquela pressão de ter que fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Ele preservava o seu mundo interior. O psiquiatra e psicólogo Augusto Cury chega a falar na sua série O Homem Mais Inteligente que Existiu,
esqueci agora o nome da série, mas é mais ou menos por aí, falando sobre a vida de Jesus. Em 5 minutos estou terminando, tá bom, meus irmãos? E aí nisso, a respeito, até porque eu não quero atrapalhar os irmãos de ver o debate dos presidenciários, né? Eu não sei se outra coisa foi anunciada, então, aí em relação a esse caso, né? Eu, por exemplo, observo o seguinte, que Jesus ele não tinha essa preocupação, ele se preservava mentalmente, ele se preservava emocionalmente. Pensa bem, Jesus cresce sabendo que vai morrer na cruz, Jesus cresce sabendo que vai ser traído, Jesus cresce sabendo que vai ser espancado, Jesus cresce sabendo que vão cuspir nele, Jesus cresce sabendo que vão pedir a soltura de Barrabás e a crucificação dele. Mas ele só deixa para se angustiar e chorar lágrimas de sangue na hora certa. E aí o que eu falo para a irmã Glória, falo para você. Ame-se. Porque se você se matar pelo seu marido, você vai morrer e ele vai casar de novo. Se você se matar pela sua esposa, você vai morrer e ela vai casar de novo. Se você deixar dinheiro, então, o sucessor vai, só love, de boa, entendeu? Você se mata pelo seu filho, você morre e ele continua tocando a vida, porque se ele se importasse com você, ele não ficaria fazendo você sofrer com as burrices que ele faz. Porque uma das coisas que os filhos que amam seus pais fazem é preservar a saúde emocional deles. Eu sou doido para ter uma moto. A que eu queria mesmo era a CB400, mas como ela agora é relíquia, eu não tenho dinheiro para isso. Mas a 350 já faz um barulho bonito. Mas eu estou esperando meu pai morrer para isso. Entendeu? Não disse que estou desejando que meu pai morra, tá? Para quem fez assim me reprovando. Estou dizendo que eu estou esperando que ele morra. Então, nesse caso, né? Por quê? Porque eu sei que eu traria desgosto para o meu pai. Eu já experimentei a face da morte em várias vezes, inclusive com o meu carro. Mas na cabeça dele, eu posso morrer com mais facilidade com a moto. Talvez alguém diga, mas que bobeira! Bobeira para quem não se importa com o sentimento dos pais. Eu me importo. Quando eu comecei a andar com os maconheiros da minha rua, na minha adolescência, cheguei até a experimentar um pouco de droga, né, e tudo tal. Minha irmã falou que ia falar para o meu pai. E eu lembro como se fosse ontem, então eu dormindo, a gente morava numa kitnet, e antigamente, né, eu era pobre, então a casa tinha telha de amianto. Os mais antigos sabem o que é amianto. E aí eu lembro que eu estava lá no quarto, sabe aquele adolescente que dorme até a tarde, o sol vai batendo, que você tem que acordar porque já está quente demais em cima de você? E minha mãe está lá na cozinha conversando com a vizinha. Roseli falou que vai falar com o Orlando sobre o Roberlando, dizendo que meu filho usa drogas. Onde já se viu? Filho meu nunca usaria drogas. Naquele dia, aquela facada que eu levei no peito, com a confiança da minha mãe em mim. Quando, vamos ali, não vou não. Vamos ali, não vou não. No início eu ia, Roberlando, vai alguma coisa? Não quero não. Claro que se passasse o carro, né, passasse o Opala, né, os da minha idade sabem do que eu estou falando. Eu ia junto com eles sem ter feito nada. E chegou um ponto que eu parei até de andar com eles. Porque para mim é importante o sentimento do meu pai e da minha mãe. Quando eu penso em fazer qualquer coisa errada, eu penso, eu quero honrar a memória do meu pai e da minha mãe. Quando a gente ama, a gente se importa. E quando a gente se importa, a gente faz alguma coisa. E aí, às vezes, o pai se mata por um filho que não se importa com ele. Eu não estou dizendo que você não vai cuidar, mas você tem que se cuidar. Eu não estou aqui dizendo que a mulher não tem que se importar com o marido, eu estou dizendo que ela tem que se valorizar. Eu não estou dizendo que o marido não vai se cuidar para a sua esposa, embora o homem geralmente não se cuida muito para a mulher, né? Ele vai ficando derrubado para lá e ela quer ele assim mesmo. Mas o que acontece? Eu não estou dizendo que você não vai fazer, mas vai fazer sabendo o seguinte: eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, não tem como eu fazer alguma coisa por alguém. Quem, por exemplo, pega um avião sabe, na necessidade de usar a máscara, você tem que botar a máscara primeiro em si, para depois botar a máscara no outro. Porque se você não botar a máscara primeiro em si, você não acode seu filho. Se você não botar a máscara primeiro em si, você
você fica desacordado, não ajuda o seu pai. Então é isso que é importante, Maria, isso é importante, Glória, isso é importante, igreja, isso é importante, Roberlan. Por que muitas pessoas vivem decepcionadas? Porque elas abandonam suas vidas por causa dos filhos, e quando seus filhos são ingratos, elas ficam magoadas. Elas abandonam suas vidas por causa dos pais. Os pais morrem, elas não se casam, não namoram e depois ficam magoadas. Elas dão a vida para um monte de coisa e depois elas ficam magoadas. Por quê? Porque não receberam a resposta que elas achavam que mereciam. Mas quando elas têm autocuidado, elas não ficam assim. Por quê? Porque elas sabem que elas se protegeram, elas sabem que elas se preservaram, elas sabem que elas se cuidaram. E aí o pedido que eu faço para a Glória, principalmente, que está sempre se importando em alguma coisa, querendo saber como é que eu estou e tudo tal. Às vezes parece até que ela me pastoreia, sabe? E, por exemplo, eu fico pensando, quando eu converso com ela, está passando por um sofrimento por causa de alguém, e aí eu pensei nesse texto. Porque a gente vê que Maria foi assim, Jesus foi assim, mas até Maria e até Jesus precisaram de alguém que cuidasse deles. Claro que, obviamente, não é muito simples você poder contar com alguém para cuidar de vocês. Vivemos num mundo caído, é cada um por si, mas que nós possamos pensar o seguinte: eu quero ser relevante na vida de alguém, eu quero ser bênção na vida de alguém. Assim como, por exemplo, o pastor ao pregar no culto de aniversário da Glória, fala com muita tranquilidade, porque o que ele fala vem do coração dele, não é pelo ofício, não é pela obrigação, não é por uma retórica. E eu tenho certeza absoluta, vendo o pastor Raia aqui, que o sentimento que eu tenho é o mesmo que ele tem. Não perguntei para ele, sei disso. Por quê? Porque eu sei que a irmã Glória não é apenas bênção na minha vida, ela foi bênção na vida dos outros pastores. Então, diante disso, eu não sei se dá para perceber, nós precisamos abrir nosso coração para receber cuidado, e não apenas cuidar de todo mundo, e não se culpar quando não puder fazer aquilo que deveria ser feito. E ainda por cima, não está no texto, perdão por eu botar uma coisa que a Bíblia não está dizendo, mas eu fui para o outro texto, que eu não sou burro, né? Que está lá em Mateus 22, do versículo 34, 37 ao 40, em que a gente fala sobre a importância de amar o próximo como a si mesmo. Então, que eu e você possamos olhar para dentro de nós e pensar: como está a minha vida? Como está a minha saúde emocional? Eu estou dormindo bem? Como estão as coisas? Porque se você não estiver bem, você não tem como ajudar ninguém. E o pior, está arriscado você ajudar as pessoas com precariedade. Já viu aquele filho que você, com todo o sacrifício, você deu um Mizuno para ele, mas todo mundo na minha escola usa Nike, entende? Ele não sabe que você ralou para comprar aquele Mizuno. Eu sei que tem gente que nem sabe o que é, vai lá no Google depois. Entende como é que o negócio é? Não adianta, tem coisa que não dá para explicar, nem rádio vitrola para outra geração. Então, em relação a isso, sabe, às vezes aquele pai se matou para dar aquele tênis, e o filho não sabe o sacrifício que ele fez. Agora, se esse pai e essa mãe se preservam, eles não vão sofrer quando isso acontecer, porque eles sabem que eles são os pais e eles são apenas os filhos. Então, que em nome de Jesus, eu e você cuidemos e nos permitamos ser cuidados, para a glória de Deus, para o bem do próximo e também, obviamente, para a nossa própria edificação. Como o slogan que eu trouxe para cá desde quando eu cheguei aqui: amor ao próximo e amor próprio e amor ao próximo por amor a Deus. Amém? Amém. Parabéns, irmã Glória, obrigado. Pastor Raio, obrigado também pela deferência. Eu passo a palavra para quem?
Ah, é? Então, irmã Glória vai vir falar alguma coisa para se despedir do pessoal? Então, depois da palavra da irmã Glória, eu vou pedir o pastor Raia para orar aqui à frente pelo encerramento, tá bom, pastor? Opa. Boa noite, irmãos, para quem nos vê, né? Agora mais feliz ainda, que eu estou vendo a minha nora, minha neta ali, meus netos. Você sentada, minha filha vem comigo, está comigo o dia inteiro, desde cedo, né? Eu agradeço a presença junto com você, né, do pastor Raia, que ele nos convidou, eu até duvidei que ele viesse aqui, mas ele está aqui, né, para comemorar junto comigo, meus primos ali, minha prima e meu primo Zé, né, e todos os meus irmãos aqui que estão aqui, a Kelly, né, que já veio domingo, hoje veio de novo, obrigada, Kelly, né? Está voltando aos poucos, né? Deus abençoe. E agradeço aos irmãos o carinho da igreja, minha mãe comigo, né? E é a minha família, né? Graças a Deus eu tenho uma família grande, minha família enorme, né? E muito obrigada pela presença de vocês, cada um de vocês aqui. E depois tem um kisuke, né? É kisuke, olha, respeita a minha idade. Um pãozinho com mortadela, tá? Para os irmãos, tá? Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Amém. Pastor Raia. A recepção é aqui nessa salinha aqui, Alex. Vamos orar. Amém. Eles que puderem se coloquem de pé, se puder. Vamos falar de Deus, vamos agradecer a Ele. Querido Deus, Pai nosso que está no céu, santificado e glorificado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje, um dia maravilhoso, um dia onde a tua serva completa mais um aniversário. Senhor, tanto na morte como na vida, nós vemos aqueles que nos dão valor. Obrigado, Deus. Aos amigos que nós temos, que nos prestigiam em nossa caminhada. É verdade. Falar bem da irmã Glória é redundância, porque ela sempre foi e sempre será uma irmã Amém. de todos nós. Amém. Santo e poderoso Deus, esteja com cada família aqui presente, com cada um aqui representado. Abençoe poderosamente o pastor Robelano, que é o anjo desta igreja, assim como a sua família inteira, Senhor. E que o amor de Deus seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém e amém.